Olha para o seu irmão e diga assim para ele: meu irmão. Vamos lá, gente, eu quero ver aquele ânimo que estava agora, vai. Meu irmão. Vai de novo, vamos esquentar essa voz aí. Meu irmão. Tem alguém que te ouve. É sobre isso que nós vamos falar. Tem alguém que está ouvindo a gente. E é tão bom a gente saber disso. É tão bom saber que tem alguém que está nos ouvindo. Tem alguém que está nos escutando. Por quê? Porque é tão ruim quando você está falando com alguém e a pessoa não está te ouvindo. Não é verdade? É tão ruim quando você está falando e ninguém te ouve. E a Bíblia fala da história de uma mulher. Uma mulher que estava clamando a Deus. Clamando em silêncio. Clamando no seu canto lá. Chorando. Buscando a Deus. E a Bíblia vai dizer que essa mulher se chamava Ana. E vai dizer que o profeta Eli foi até ela. E quando ele foi até ela, ele meio que teve um pensamento errado dela. Meio que recriminou ela, dizendo que ela estava bêbada. Por quê? Porque ela estava ali chorando, já fazia um bom tempo. Mas ela mostrou que ela simplesmente estava clamando ao Senhor. Ela simplesmente mostrou que ela estava clamando a Deus. E ela, clamando a Deus no íntimo do seu coração, ela sabia que tinha alguém que estava ouvindo ela. Em contrapartida, a Bíblia também vai falar sobre um cego que estava num caminho e ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquele lugar. E a Bíblia fala que ele começou a gritar, que ele começou a clamar e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que cada vez ele gritava mais alto. E Jesus também ouviu ele. Eu sei que todos aqui vivem situações diferentes. Assim como nós vimos nessas duas histórias. Você vive uma situação diferente da minha. Eu vivo uma diferente da sua. Mas cada um também tem a sua forma de clamar. Nós vimos, uma clamava em silêncio e o outro clamava gritando, pedindo socorro. E o que a gente não pode deixar de fazer é deixar de clamar a Deus. Se tem uma coisa que a gente nunca pode deixar de fazer é de clamar a Deus. Porque quando a gente deixa de clamar a Deus, a gente não está acreditando que tem alguém que está ouvindo a gente. Ana, por um tempo, ela deixou de clamar. Ela não clamou durante um tempo. Mas depois a Bíblia fala que ela foi para o templo e orou ao Senhor. Fez a sua oração a Deus. O cego também ele foi tentado a parar de clamar. Por quê? Porque as pessoas ficavam falando para ele ficar quieto, cala a boca. Você está me irritando, você está me incomodando. Mas ele continuou clamando, cada vez mais alto. Os dois clamaram. Os dois foram ouvidos. E os dois foram abençoados. Às vezes, você pode ter chegado aqui e você está se perguntando: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me escutando? Eu já estou orando há tanto tempo. Mas Deus está nos dizendo nessa noite: sim, eu estou te ouvindo. Eu estou te escutando. Quando a gente entende que o nosso clamor, ele é um ato de fé. Quando a gente entende que o nosso clamor, ele é um ato de confiança em Deus. Quando a gente entende que um clamor sincero é quando a gente chega diante de Deus e a gente rasga o nosso coração. Quando a gente entende que o nosso clamor, ele é um grito de socorro a Deus. A Bíblia vem e nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei
coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Basta a gente crer que tem alguém lá com a gente, que está nos ouvindo, para o milagre acontecer. E Deus, Ele te ouve. Fala isso para o seu irmão. Deus, Ele te ouve. E a primeira coisa que a gente vai aprender é que Deus, Ele nos ouve até mesmo quando a dor nos silencia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, versículo 25. Está todo mundo craque nessa passagem porque a gente aprendeu isso aqui domingo. Marcos 5, 25 diz: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia consigo mesmo: se tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu que o seu corpo já estava curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e sede curada desse teu mal. Deus, Ele nos ouve mesmo quando a dor nos silencia. Essa mulher se encontrava há 12 anos com esse problema. 12 anos com essa hemorragia, com essa perca de sangue. Já tinha recorrido a tudo quanto era médico, gastado o seu dinheiro e não tinha sido resolvido. Imagina a vida emocional, física e social dela. Estava completamente destruída. Emocional porque 12 anos enfrentando o mesmo problema e não tinha resolvido. Fisicamente por quê? Porque ela estava perdendo sangue aquele tempo todo. E sangue é o quê? Sangue é vida. Sangue é saúde. Quando a gente perde sangue, a gente fica fraco. Pode vir doenças, pode vir anemia, pode desencadear uma série de coisas, pode até vir mesmo a morte. Socialmente, porque Levíticos 15 vai dizer que uma mulher, uma pessoa que tinha esse problema, não podia ficar num convívio social de pessoas comuns, ela tinha que ficar isolada. Ela era considerada uma pessoa imunda. E isso provavelmente reverberava na sua vida espiritual. Por quê? Porque ela não podia também cultuar a Deus. Ela não podia ir ao templo buscar ao Senhor. Mas quando a gente vê a história dela, a gente vê que ela não desistiu. Mesmo diante de todos esses empecilhos, ela continua acreditando. E nós temos que aprender com isso. Nós temos que tomar isso como lição para as nossas vidas. Porque nada pode parar no nosso clamor. A gente tem que estar sempre clamando, sempre buscando tocar o coração de Deus. A Bíblia diz que ela clamava dentro de si mesma, dizendo: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu sararei, eu ficarei curada. Essa situação vai mudar. Mesmo sem forças, ela decidiu pegar a dor que silenciava ela para clamar. Deus ouve até mesmo aquilo que você não fala. Até mesmo aquilo que você não abre a sua boca para falar, Ele te ouve. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu estar, por exemplo, no carro e eu pensar: nossa, seria tão bom se isso acontecesse. Seria tão bom se... eu estou precisando disso daqui. E ao parar o carro, chega uma pessoa e fala: ó, eu pelo menos até me assustei com aquilo. Não sei se isso já aconteceu com você. Mas isso mostra para a gente que Deus, Ele ouve a gente mesmo quando a gente nem abriu a nossa boca, mesmo quando a gente nem abre a nossa boca. O simples fato de a gente pensar em algo, Ele já vem e já traz a solução. Por quê? Porque tem alguém que está nos ouvindo.
Tem alguém que está escutando a gente. Ele sabe o que você precisa. Deus, Ele sabe o que você tem passado, o que você está passando. Mas sabe por que Jesus, Ele gritava, perguntando, Ele ficava perguntando, quem tocou as minhas vestes? Para mostrar para todo mundo ali que Ele estava ouvindo. Que Ele estava ouvindo, que tinha alguém que estava ouvindo. Mesmo sem aquela mulher ter gritado. Aquela mulher chegou no anonimato, chegou por trás ali, escondidinho, puxou, foi curada e ficou lá no meio da multidão, escondida. Mas ele percebeu que a virtude tinha saído dele. Ele percebeu, ele estava ouvindo. Marcos 5, no versículo 33, diz: então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela disse toda a verdade, ela contou toda a história. O nosso clamor, ele tem que se tornar uma história. A nossa oração tem que se tornar um testemunho. A nossa oração, ela tem que ser inspiração para as pessoas saberem que tem alguém que está ouvindo ela. As nossas, no meio das provas, daquilo que a gente enfrenta, a gente vê o quão fraco a gente é. A gente vê o quão pequeno nós somos. Nós vemos o quão frágil nós somos. Mas a gente também vê o quão o nosso Deus, Ele é poderoso. O quanto esse Deus, Ele é soberano. No versículo 34 vai dizer: e Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada desse teu mal. Não deixe de clamar. Não deixe de clamar diante da dor. Não deixe de clamar diante das circunstâncias. Porque eu creio que Ele é um Deus fiel. E Ele vai se mostrar fiel na sua vida em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que a gente precisa, que nós vamos aprender hoje, é que Deus, Ele nos ouve, mesmo quando o desespero muda a nossa rota. Diga para o seu irmão: Deus te ouve, mesmo quando o desespero muda a sua rota. E eu gostaria que você abrisse em Mateus 14, versículo 26. Mateus 14, versículo 26. Vai dizer o seguinte: os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Você sabe que tem momentos na nossa vida que acontece isso aqui. Tem momentos que as coisas estão indo tudo bem, tudo está fluindo, está tudo nos conformes, a gente está feliz da vida, mas de repente acontece o quê? Vem o vento e a rota muda, tudo muda. Nos versículos anteriores, se você ler depois, você vai ver que Jesus estava se despedindo da multidão. E ele falou para os discípulos: pega o barco, atravessa o lago para o outro lado. Depois de despedir a multidão, ele se retira para orar. Mais tarde, os discípulos lá no meio do lago, lá sendo açoitado pela tempestade, Jesus, ele chega caminhando sobre as águas. Como se ele estivesse dizendo: calma, eu estou chegando. Imagina o quão que aqueles discípulos não estavam gritando. Porque eu nunca vi, mas se eu estivesse numa tempestade, eu não ia estar quieto não.
Eu ia estar desesperado, gritando socorro, alguma coisa. Imagina o tanto que eles não estavam gritando. E Jesus aparece e eles acham que era um fantasma. Tudo mudou. Estava tudo bem, mas de repente veio a tempestade. E depois, continuando, Jesus se apresenta e fala: não temas, sou eu. Pedro fala para ele: então manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus fala para ele: vem. E ele vai andando sobre as águas. De repente veio o quê? O vento. A rota de Pedro mudou. A rota de Pedro mudou. E ele começa a afundar. E ele clama por socorro. Jesus pega ele pela mão e o levanta. E o leva de volta para o barco. Tudo isso para mostrar que ele nos ouve. Mesmo quando tudo muda. Mesmo quando a rota muda. Tem momentos que a gente faz igual os discípulos. A gente conhece a Deus. A gente sabe quem é Jesus. A gente sabe quem é Deus. Mas a gente fica dizendo: cadê Deus? Cadê Deus? Enquanto Deus está falando: eu estou aqui. Não é fantasma não, sou eu. Eu estou presente. Eu sou o socorro bem presente. Não deixe o desespero tomar conta da sua vida. Por quê? Porque no desespero a gente faz o que não deve fazer. Tem muita gente que se enrola na vida, por quê? Por causa do desespero. No momento de desespero começa a fazer um monte de dívida que não pode pagar, não, é ou não é? Então no desespero não é hora de tomar nenhuma atitude. É hora de clamar e saber que tem alguém que está ouvindo. Tem que saber que tem alguém que está ouvindo. Não deixe o desespero fazer você falar o que não deve falar. No momento de desespero eles falaram: é um fantasma. Mas não, era Jesus. A gente precisa ter uma certeza que quanto mais complicada é a situação que a gente está enfrentando, maior e mais intensa será a ação de Deus. Maior e mais intensa será a ação de Deus. Quanto mais a gente clama, quanto mais a gente busca a Deus, mais o mover, mais o poder do Espírito Santo se move. Mesmo quando o tempo mudar, Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Mesmo quando tudo mudar, Deus continua sendo Deus. A gente precisa entender que Ele está no controle de tudo. Por quê? Porque é Ele quem controla o vento. É Ele quem controla a tempestade. É Ele quem controla a chuva, as ondas e o que seja. Por quê? Porque tudo está debaixo da sua potente mão. Tudo está no controle dEle. Para quem que nós devemos clamar? Para quem que nós devemos clamar? Para Deus. Terceira coisa. Deus, Ele te ouve quando as pessoas não te entendem. Deus está te ouvindo mesmo quando as pessoas não te entendem. E eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9 ao 19. A gente vai ler bem rapidinho. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 19. Vai dizer: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu,
Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha vida perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A Bíblia fala então dessa mulher chamada Ana. Essa mulher, ela queria muito ter um filho. E tinha o Eucana, que é o esposo dela, a quem ela amava muito. Mas tinha uma outra esposa, que se chamava Penina. E a Penina, ela ficava cutucando Ana. Ela ficava azucrinando a vida da Ana, pelo fato dela não ter filho. Mas teve um momento que Eucana, ele diz assim para Ana, falou assim: não te sou melhor do que 10 filhos? Ana queria muito ter um filho. E ele disse para ela: não te sou melhor do que 10 filhos? É como se ele tivesse assim, falando: eu não te entendo, não tô conseguindo te entender. Mas se a gente for pesquisar, a gente vai ver que a mulher, o valor dela, era feito pela quantidade de filhos que ela tinha. Imagina se fosse assim hoje. Hã? O valor da mulher era medido pela quantidade de filhos que ela tinha. Uma mulher que ela era estéril, é como se ela fosse uma mulher considerada amaldiçoada. Essa mulher, ela sofria muito com isso. Mas a Bíblia diz que ela fez o quê? Ela clamou. Ela clamou. Ela não tinha sido entendida por Eucana, o seu marido. Mas a gente leu agora também que ela também não foi entendida pelo profeta Eli. Ana, vai, ora. O profeta Eli chega até ela e disse o que para ela? Aparta de ti o vinho. Tá bêbada. Não foi isso que ele falou? Você tá bêbada. E ela diz: não, Senhor, eu não estou bêbada não, eu estou clamando, porque eu quero muito ter um filho. Meu sonho é ter um filho. Eu estou clamando a Deus para ver se eu recebo esse filho, eu quero esse filho. Para ver, não. Ela tinha uma certeza no coração dela. Ela tinha a certeza que Deus estava ouvindo ela. E no início a gente vê que o profeta Eli, ele falou uma palavra, ele liberou uma palavra humana. O que ele falou? Você está bêbada. Mas depois no final ele falou o quê? Ele foi boca de Deus na vida dela. Falou o quê? Seja feita conforme você pediu. Conforme o seu pedido. E ela saiu dali feliz. Por quê? Porque ela sabia que Deus tinha ouvido o clamor dela. Ela sabia que Deus tinha ouvido a oração dela. Você sabia que às vezes a gente dá mais atenção para quem não nos entende, quando a gente deveria dar atenção para quem está com o ouvido voltado para ouvir aquilo que a gente tem para falar? Você já prestou atenção nisso? Que a gente dá mais atenção para quem não entende a gente, para quem não quer nos ouvir. Ela saiu dali feliz. O profeta liberou uma palavra, ela saiu dali muito feliz. Ela saiu dali dizendo: estou grávida. Pronto, recebi, estou grávida. Vou aceitar. Eucana que me aguarde hoje à noite. Eucana que me aguarde. Não foi isso? Ela foi se deitar com Eucana e o Senhor se lembrou dela. Falou: Eucana que me aguarde. Hoje eu saio grávida. E o filho dela foi nada menos do que quem? Samuel. O profeta Samuel. Alguém que no fim da carreira podia falar, chegar para todo mundo e falar assim: alguém tem alguma coisa para falar de mim? Alguém tem alguma coisa para falar contra? Alguém tem algo para falar? Por quê? Porque ele foi uma pessoa que não deixou uma palavra cair por terra. Nada. Nada. Não tinha nada para falar dele. Agora você tem noção aonde pode chegar o seu clamor?
Você tem noção do poder da sua oração? Você tem noção do que é isso? Por quê? Porque tem gente às vezes que já parou de clamar. Tem gente que já desistiu de clamar. Já desistiu de orar. Já desistiu, não ora mais, não clama mais. Através do clamor dessa mulher, gerações foram alcançadas. Nós estamos sendo alcançados hoje por causa do clamor dela. Se coloque de pé nessa noite. Coloca para mim Tiago 5,16. Tiago 5,16. O que está escrito aqui, ó? A oração do justo pode muito em seus... Agora vamos declarar bem alto isso. 1, 2, 3 e... A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem está pronto para clamar hoje aqui nessa noite?